começando mais um Papo Reto e hoje aqui no Papo Reto, ele. Toca aqui. Gilberto Lorenzon. Gil Lorenzon, prazer recebê-lo aqui, Gil. Prazer imenso vir aqui, Adriano, na tua pessoa, bater um papo, conversar, falar um pouquinho de vinhedo, falar da vida. Não sei bem qual que é a história do Papo Reto, já vem meio com medo aqui, galera. Mas fazer o quê? Convite de amigo, a gente vem e responde, é sempre importante participar aí. E bacana, eu agradeço mesmo. Esse é o conceito do programa, né? A gente não é nada decorado, não é nada combinado, é para conhecer um pouco da história das pessoas, saber, né? Essa pessoa que a gente vê ali, né? Quem é? Que história que tem? Que história que essa pessoa carrega, né? Cada ser humano tem uma história, né? E qual é a sua história? Você nasceu aqui em Vinhedo? Conta um pouquinho pra gente. Você nasceu aqui? Nasci aqui em Vinhedo, nasci na Vila Lourenção, ou Vila Lorenzon, que é como é conhecida. Fica ali para quem não conhece, não sabe onde é, fica entre Vila Santana, aqui no pé da João 23, ali passa o Córrego Pinheirinho ali. Aquilo ali foi um sítio de família, muito tempo atrás, né, da minha avó, coisa e tal. E depois meu pai permaneceu lá. Meu pai ele tinha uma olaria naquele lugar ali e eu nasci naquele lugar ali, também conhecido como Sapolândia. Ali antigamente Sapolândia? O pessoal brincava de Sapolândia ali, né? Porque era uma área de várzea do rio Pinheirinho, então o pessoal brincava, tirava sarro. Quando que se tornou Vila Lorenzon? Quando que, você lembra disso? Os registros da prefeitura tem lá, eu até procurei para ver, não existe um nome muito conhecido na cidade de Vinhedo, mas tem uma história que é assim. Meu pai, como ele tinha olaria, ele fez um conjunto de casas ali, ele fez umas 20 casas pequenas e foi vendendo lá para os amigos dele, aquela coisa toda. E era muito comum na época dar o nome da família para isso aí, como tem outras vilas de Vinhedo com o nome das famílias aqui. Então meu pai fazia as casas e vendia essas casas. E nos registros da prefeitura, depois eu pude ver, ficou assim, Vila Lorenzon. Então ficou desde essa época aí, tem registro, escritura e aparece sempre isso como vila. Era comum, tem Vila Páfaro, tem Vila Jardim Junco, tem Vila Estorane, então era comum isso aí. E Gil, Lorenzon, a gente tem várias vertentes, tem Lorenzon, já vi Lorenzão. De onde você já pesquisou? Como veio? Em Louveira tem. Tem até o Lorenzoni, né? Verdade? Lorenzoni, verdade. Na verdade é uma família que veio, o próprio sobrenome diz, né? Ele é uma família originária da Itália e essa maneira de escrever o Lorenzon ou Lorenzoni, quando chegou no Brasil, eles foram aportuguesando a palavra. Então, o som do S, Z e C cedilha e 2S, ele é muito complicado para nós, para a língua portuguesa. Então, a hora que ia registrar lá uma criança lá, vai saber como a italianada falava esse nome, né? Chegava lá, e o cara do cartório lá escrevia lá do jeito que ele escutava a pronúncia. Então, que é o Mona que bate na porta e que chiude urlando? Tem com 2 S, tem com C cedilha, tem com... Você já tentou reunir um pessoal? Reuniu a família, a origem toda ela vem assim, um pouquinho da história o pessoal vem da Itália para naquela situação de substituir a mão de obra do escravo negro, né? Então importaram um monte de imigrante branco pro Brasil e esse pessoal vem trabalhar em fazenda de café aqui na região de Campinas. E depois meu tataravô se junta com outras famílias, compram um pedaço de terra, uma fazenda ali perto onde é o bairro do Traviú hoje, né? E dali depois sai um pedaço da família, que é a minha família, sai ali e vem para Louveira, Jundiaí, Vinhedo. Então tem muito dessa região aqui, mas tem Lorenzon no Rio Grande do Sul, tem no Rio de Janeiro. Porque a história é a seguinte, esse Lorenzon aí é de um santo lá da Europa, não sei o que, São Lourenço. São Lourenço.
Então, vamos dizer, quem nascia numa região aí que acho que era meio próximo do santo, ganhava essa designação. Então, dessa origem, tem muitos espalhados pelo Brasil e outros lugares aí. Que bacana. E aí, Gil, você cresceu em Vinhedo e tal, quais escolas você estudou aqui em Vinhedo? Eu estudei no SESI, comecei a estudar no SESI ali, né, o SESI 242, que era, hoje é a Secretaria de Educação, hoje lá naquele prédio. Era uma antiga escola do SESI, ele foi em outro lugar antes, 1969 mais ou menos, né, quando eu começo a estudar. Ele era mais no centro da cidade, na rua Jundiaí. Já era esse sistema de estudar quem tinha filho na indústria ou não? Isso, tinha, já era meio assim. O SESI sempre foi meio ligado a esse tipo de coisa. Mas como meu pai teve essa olaria, que era uma pequena indústria, né, fui admitido no SESI e estudei ali até o 7º ano no SESI. E depois fui para o Patriarca, estudei no Patriarca. E depois aí fui estudar, aí fui fazer faculdade, coisa e tal, mas a origem foi no SESI. No Patriarca, você lembra de alguns professores? Professores ótimos, né? Preciso falar da dona Cristina Ziletti, que foi a minha grande diretora, né? Que era a diretora do SESI, uma pessoa que teve uma história em Vinhedo aqui. Berenice Zucato foi minha professora. Então tem vários professores. No Patriarca já foi um outro momento da vida, eu já fui fazer lá ginásio, né? Na época era ginásio. À noite, João, de dia? À noite, estudava à noite. Comecei a trabalhar com 14 anos, e aí ia estudar à noite lá no Patriarca, e lá tinha professores ótimos, né? Regina Junco, por exemplo, vou falar de uma que foi uma professora que me ajudou muito, uma pessoa muito inteligente, foi diretora, Regiane Junco. Tinha vários professores lá muito bons. Aí você vai para a faculdade, que caminho você escolheu e por quê? Na verdade, a minha área eu sempre percebi que de alguma forma seria a área das humanas. Não sabia exatamente o que, mas seria a área de humanas e depois, até por questão financeira, né, poderia ter feito um direito, por exemplo, né, que era um sonho da família, lá fazer direito, estudar direito, porque tinha poucas profissões, né, direito, engenharia, não sei o que, mas direito era mais cara a faculdade na época, e eu fui fazer um curso de história, estudei lá história na PUC, fui professor depois em Vinhedo, uma época da minha vida, e depois fui caminhando para política e outras coisas aí. E Gil, como foi assim o seu gosto para política? Como que foi vendo alguém? Fala pra gente como... Adriano, é uma longa história, não vai dar para resumir, mas resumindo muito, a gente sempre, assim, a gente tinha um grupo em Vinhedo de jovens, eu sempre participei muito de movimento ligado à Igreja Católica, a gente era ligado à Igreja Católica numa comunidade de jovens, grupo de adolescentes, né? Aqui o Mosteiro de São Bento teve um movimento muito forte com adolescentes, com jovens, até hoje muitas igrejas, né, tem esse tipo de movimento, esse tipo de trabalho, que é um pouco de lição de vida, de moral, de aprender o Evangelho, obviamente. A minha família toda é muito católica. As preocupações com a sociedade, né? Preocupação com a sociedade, essa coisa toda. Então tinha esse grupo, se reunia muito, e do grupo, depois desse grupo de jovens, chegou um momento, aí nós estamos falando da década de 80, né? Mais ou menos, é um período meio bastante movimentado no Brasil, porque a política se restringia, estava na ditadura militar ainda até aquele momento, então se restringia a discussão de dois partidos, Arena e MDB. Então nesse momento tem a teologia da libertação, que vem semear assim, umas ideias diferentes no meio da sociedade brasileira, tem grandes personalidades nessa área, e eu fui me interessando por essa discussão de sociedade, né? Então a gente depois desse movimento de igreja, a gente falou assim, mas não adianta só você ficar discutindo religião, não, vamos fazer caridade, vamos fazer alguma coisa ou outra, precisa pôr a mão na massa, precisa participar politicamente para tentar transformar essa sociedade, para valorizar quem não tem oportunidade. Então a gente migrou um pouquinho para essa discussão aí, e esse foi o início de engajar na questão política. Aí Gil, conta uma história pra gente, que é a história da árvore. Que você abraçou uma árvore para não cortar essa árvore. Isso é verdade ou é um mito? Isso aí é para o pessoal que é ecologista saber que tem história, tem muito passado lá, entendeu? Conta essa história.
Ah, na verdade não é nada, não é nenhum absurdo, nada. Mas é assim, essa história de natureza, de preservação, Porra, eu nasci em Vinhedo, eu nasci em 1961, né? 2021 faço 60 anos, então já sou rodado. Nessa época eu sempre gostei muito da questão da natureza mesmo, do meio rural, minha família tem essa origem, então sempre gostei muito. Mas no caso da árvore especificamente, no SESI, ali no SESI, para quem não sabe, teve uma praça chamada John Kennedy, que foi feita por um prefeito chamado João Porto Neto. Então era uma praça muito bonita, linda, e tinha grandes árvores ali, flamboyantes imensos, centenários ali nessa praça. E aí um prefeito, na época, Zé Carlos Gasparini, depois conversei muito com ele, né, nenhum pecado também falar o nome dele, precisava fazer uma ampliação onde foi feito o laboratório da escola. Uma escola ia ampliar. E a árvore estava no meio do caminho, vamos dizer assim, né? E o pessoal resolveu que tinha que cortar. É uma árvore centenária e iam cortar. E eu falei, pô, mas desvia o prédio, né? Faz um projeto arquitetônico, né? Desvia o prédio, mas não corta a árvore. Porque, na verdade, essa história de eu ter estudado lá, a gente ensaiava fanfarra embaixo dessa árvore. Era o lugar do recreio. Sabe o que significa o recreio para uma criança? Eu falei, pô, não vamos cortar a árvore, né? E aí, numa história, não vamos cortar, um dia eu fui lá e passei lá um dia e estavam cortando a árvore, né? Como se corta uma árvore? Sobe e começa a cortar os galhos lá de cima. E quando eu cheguei lá, estavam cortando os galhos. Aí eu cheguei lá e falei pro pessoal da prefeitura, falei, quem que mandou cortar a árvore? Não, foi o prefeito. Eu falei, não pode descer todo mundo aí, que ninguém vai cortar essa árvore. Né? E o pessoal da prefeitura, mais humilde, né? Pegou e falou assim, pô, pararam, né? Falou, pô, tem esse maluco aí mandando cortar a árvore. Desceram, puseram a motosserra no chão, falei, pôs a motosserra aí. Né? O pessoal fala que eu sentei em cima da motosserra, mas é mentira. Põe a motosserra. Aí o cara pôs a motosserra lá e ficou aquele embate ali, né? Corta, não corta. Não, vamos chamar o prefeito. Chama o prefeito também, que agora vamos discutir, né? E aí veio o prefeito, Zé Gasparini apareceu lá na época tinha o prefeito Zé Gasparini, que era muito atuante, coisa e tal, e a guarda municipal tinha 2 Fiat, acho. Quem me levou detido, não foi preso, foi o Mazinho da guarda. Verdade, cara! O Mazinho, você conseguiu acionar o prefeito sem redes sociais. O prefeito foi lá, detenha esse cidadão. Né? Aí me detiveram, né? Não foi bem a palavra, não fui preso, mas me detiveram, colocaram na viatura, né? E foram encaminhar pra delegacia lá, coisa e tal. Chegou no meio do caminho, eu tô contando essa história pro Mazinho. O Mazinho queria me soltar no meio do caminho, né? Não, mandou liberar. Eu falei, não, agora eu vou. Não quis prender, agora leva. Aí a árvore foi pro chão, cortar. Até o flamboyant é uma árvore exótica, não é da data brasileira, mas cortaram a árvore. E o Zé sempre me conta depois, você impediu de cortar uma árvore, mas eu plantei 10 mil árvores em Vinhedo. Então fica pra história essa. Cara, ô Gil, eu lembro de você quando eu comecei a gostar de política. Eu lembro de você e seus discursos na Câmara quando você foi vereador, sua forma de falar. E era uma época diferente de agora, porque não existia redes sociais, não existia. Ou o cara marcava mesmo ali com o trabalho, com o discurso, ou não tinha essa de você impulsionar a coisa. Como que você impulsionava uma... Né? Então, e eu via discursos seus, assim, fenomenais, com o hoje prefeito Jaime. Vocês ali, e vocês eram de partidos contrários, mas tinha aquele debate. Você lembra disso aí? Lembro, né? A gente estava comentando esses dias, né? O quanto tempo a gente perde, né? Eu já falei que eu fiz história. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu tenho uma memória histórica, porque estudei, porque fui ver, porque li. A gente imagina que as coisas sempre foram como elas estão hoje, e a gente perde isso de referência. Então o WhatsApp, por exemplo, que é hoje o celular, o smartphone, e o WhatsApp é uma coisa muito recente, né? O WhatsApp tem 5, 6 anos, para a gente ter ideia.
e revolucionou a maneira de comunicação. Então, hoje é mais fácil você, por exemplo, gravar uma mensagem, passar para a tua família, para o teu grupo de amigos, para fazer, você que é da área, fazer uma live, gravar e fazer uma denúncia. Na época não tinha. Nós tínhamos o grande Jornal de Vinhedo, né, famoso Jornal de Vinhedo, Tribuna, alguns jornais na cidade, mas depois se restringia muito ao debate na Câmara e tinha bons companheiros, né? A Câmara que você está falando é uma Câmara que é de 2005 a 2008, então foi um momento de muito bom. O Jaime, o nosso prefeito, era vereador, né? E também um filósofo, gosta de debater, e nós tivemos bons debates. A Câmara era muito boa, eram 10 vereadores, mas tinha bons debates lá. Foi um momento muito rico aqui pra gente. Agora, Gil, a gente caminhando para o nosso final, a gente está passando por um momento ímpar na nossa história, né? Na história do Brasil, na história de Vinhedo, na história da humanidade, né? Certamente marcada nos livros da história. Como você está vendo esse momento? Hoje você ocupando uma pasta da educação, que é um impacto, né, tremendo, né? Um impacto na vida das pessoas, as crianças não estão indo para a escola. Como que você enxerga tudo isso, Gil? O que está acontecendo com a humanidade, na sua opinião? Esses dias um amigo me falou que depois do coronavírus, acho que começa efetivamente o século XXI, né? Nós tivemos um momento muito traumático recente na história, que foi a Torre Gêmeas de Nova York, aquela coisa toda, que foi 2001, né? 2001, 11 de setembro. E agora esse fato do coronavírus que mudou totalmente a lógica da humanidade, né? A gente olha para o céu e não vê avião passar, né, Leandro? Olha para o céu e fala, lá de casa fica olhando, pô, aqui é a rota de avião em Vinhedo, passa um X avião, não passa nem avião mais. Então, as crianças fora da escola, as pessoas com o comércio fechado, as pessoas trabalhando em casa. Então eu acho, é uma pandemia assim, não é de um país deficiente, aquela história que a gente tinha também, não, é o Ebola. Foi uma gripe que deu na África, foi um problema que deu num país pobre lá da Europa ou de qualquer lugar do mundo. Não foi um país que pegou ricos, pobres, todas as classes sociais. Então realmente não adianta ter dinheiro para você se livrar do vírus, não é verdade? Então é uma revolução. Eu acho que nós estamos no meio do furacão, do olho do furacão. Não dá para dimensionar que jeito que vai ser esse retorno, mas certamente a sociedade vai ser diferente. É uma coisa muito difícil, né? Nunca teve, né? Já teve grandes crises e grandes pestes mundiais que matavam milhões de pessoas, né? Febre amarela, varíola, peste negra, mataram milhões de pessoas no mundo. Mas não do jeito que tem a velocidade hoje, com o grau que está avançada a medicina hoje. Então eu acho que vai ser realmente uma revolução no mundo a hora que acabar tudo isso. Não sei se vai acabar ou se novos vírus virão, né? Então vai ser um caminhar da humanidade aí para os novos tempos. Gil, nós temos um quadro que chama Fala na Cara. Aí a gente fala alguma coisa na cara que talvez alguém queria falar, não tem coragem. Tem um ditado que diz assim: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Às vezes você fala o que quer. Eu tenho falado muito o que eu quero, né? Isso traz muito problema, né? Obviamente, principalmente quando você se relaciona com muita gente, né? A vida pública, por exemplo, forçosamente você se relaciona com muita gente, a sua opinião é ouvida, você se manifesta. Então é muito importante você ser muito prudente na hora do relacionamento público. Mas eu acho que em função do tempo, da idade, de um monte de coisas, e o meu pavio tá curto. Eu costumo falar, né, a minha esposa fala assim, né, eu tinha um pavio, por exemplo, de 10 centímetros, então ele demorava para queimar, né? Hoje o pavio ele tem quase 1 centímetro só. Então, pô, eu não escovo fósforo, explode. Então, às vezes eu já falo umas
coisas, umas pérolas aí, solta umas pérolas aí. Tem gente que entende, gente que não entende, gente que gosta, gente que não gosta. E aí com o avanço das redes sociais, pra você explicar, depois... Puta vida, né? A gente mesmo, em várias reuniões, várias conversas de amigos aí, você já viu aí, de repente, os meus posicionamentos, né? É uma coisa meio de raça, isso de ser meio... Não vou dizer explosivo, mas enfático, direto, né? Então isso às vezes causa um problema, né? E agora, cada dia um pouco menos. Então a minha ideia é ir me retirando um pouco desse. Eu já joguei o meu futebolzinho, já bati minha bolinha, agora é hora de a gente ficar em casa mais, entendeu? Gil, queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanha aí o canal, para quem acompanha a página, para quem gosta de você e vai estar assistindo esse vídeo, queria que você deixasse uma mensagem, pessoal. Primeiro, Adriano, eu acho que é uma coisa que a gente precisa registrar. A vida de uma comunidade, ela é feita de registros, né? Até da história, do que passa, do que fica, né? Eu acho que vários meios de comunicação aqui em Vinhedo tiveram a sua importância para resgatar e para lembrar o que aconteceu. E eu acho que você nesse momento aqui, com esse tipo de mídia, com esse tipo de produto que você tem colocado, posso chamar de produto? Sim. Esse tipo de comunicação, essa história do papo reto, eu acho que é um registro que também vai ficar aí e é importante que fique para que as pessoas conheçam um bocadinho esse outro lado, né? Porque às vezes só aquela postura, vamos dizer, oficial, fechadona, aquela marcona, já não serve mais para os novos meios de comunicação e para uma conversa franca à sociedade. Então, parabéns por essas iniciativas que você está tendo, é muito, muito bom para Vinhedo. Acho que quanto mais gente você trouxer aqui, eu vi muita gente vindo, e é legal isso, né? Vem gente de todo tipo, de toda cor, de todo jeito, vem bater papo, vem conversar, vem falar um pouquinho da sua vida, é muito legal. E gente, tem que se preparar, o mundo nunca foi, a velocidade é muito grande, as pessoas têm que cada dia estudar mais, aprender mais, a gente estava até comentando. O Adriano, por exemplo, ele não tem uma profissão só, ele tem 6 profissões, não é verdade? Então o mundo moderno é esse, né? É de muitas habilidades, muitas profissões, por isso que a gente tem que incentivar que as pessoas cada dia conheçam mais. Está muito mais fácil conhecer e viver é bom, viver é maravilhoso, viver é ótimo, não desistam da vida. Vinhedo é uma cidade linda, maravilhosa, gostosa de morar, nasci aqui, pretendo morrer aqui, se Deus quiser. Então a gente tem que cuidar bem desse espaço aqui. Então eu sei que você ajuda muito aí, é essa a mensagem. Falei com Gilberto Lourençon. Gil Lourençon, obrigado. Gente, até o próximo. Até mais. Obrigado, tchau, aí. Tchau, galera. tchau, Valeu.